Amém. Meu nome é Sueli, sou de Limeira. Vou ministrar hoje Lucas 17, do 1 ao 2, na linguagem NVI. Jesus ensina sobre o pecado e a fé e o dever. Em 17:1 diz: Então disse aos discípulos: É inevitável que venham escândalos, mas ai daqueles que por vierem, seria melhor que a pedra de moinho lhe pendurasse ao pescoço e fosse lançado ao mar, do que ele escandalizar um desses pequeninos. Aqui Jesus está nos ensinando, né? Sobre o pecado, a fé e sobre o nosso dever. E o tema hoje eu coloquei pedra de tropeço. A introdução que eu vou estar falando agora é que Jesus sabia que o caminho e a fé seria cheio de desafio, mas o alerta dele é claro que o problema não é cair, e sim ser o motivo da queda de alguém. Se uma pedra de tropeço é afastar os outros de Deus com atitudes, palavras ou exemplos de que escandalizam a fé, essa mensagem nos chama a examinar nossa vida e perguntar se estamos ajudando as pessoas e se aproximarem mais de Cristo ou afastando. Essa é a pergunta, né, que Jesus, né, nos deixa sobre esse capítulo aqui. No contexto anterior, que fala em Lucas 16:13, no capítulo ele fala que sobre a riqueza, a fidelidade, o coração dividido. E ele nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores, né? Repreende os fariseus por amarem o dinheiro e conta a parábola, né, do rico e Lázaro, mostrando o destino que vive sem compaixão. Assim, ao iniciar o capítulo 17, Jesus muda o foco dos bens terrenos para a responsabilidade espiritual. Né? Depois de falar sobre que quem tropeça nas riquezas, agora ele fala sobre quem faz os outros tropeçarem na fé. E ele nos chama a vigilância e a pureza e o testemunho. Aqui ele está nos chamando porque a gente é referência em todas as áreas, né? Se você é a luz do mundo e o sol da terra, você tem que estar andando no caminho certinho, tentando ensinar as pessoas, né, a andar nele, né? E é inevitável o tropeço. Como aqui mesmo no primeiro capítulo ele fala, é inevitável o tropeço, né? Jesus não promete a ausência de escândalo, mas nos orienta a não sermos o motivo de tropeço para ninguém. Paulo vai dizer que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão os espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo 4:1 está dizendo isso, que o Paulo está falando. O nosso dever é vigiar, aqui continua, o nosso dever é vigiar e não se deixar se corromper por esse mundo cheio de engano. Não seja, mas não seja uma pedra sempre de tropeço, porque se você der, se a sua vida for de escândalos, de mau testemunho, ela vai ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então você está ajudando a pessoa a cair, né? O aviso de Jesus é severo, né? É melhor morrer do que escandalizar um dos pequeninos. Pedro nos ensina: vive entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam e praticar o mal. E eles nos acusam, né, de praticar o mal. Mas observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem Deus no dia da sua intervenção, até o dia que ele vier e intervir por nós, né? Que está em 1 Pedro 2:12, que vive entre os pagãos, né? De maneira exemplar, para que naquilo que eles nos acusam de praticar o mal. Mas observa as boas obras, estou enfatizando. Observa as boas obras que você pratica
que glorifique a Deus no dia, até o dia da sua intervenção, até o dia que ele voltar. Se Cristo é o centro da sua vida, os seus passos não serão um tropeço, mas de bom testemunho. Seja quem mostra o caminho. Aqui Jesus está nos ensinando que é nós, né, através dos nossos atos, das coisas que a gente faz, de tudo, que a gente é um espelho, né, para as outras pessoas. E hoje mesmo eu deixei de manhã, né, que quando o Paulo ora pelos seus amigos, né? E as pessoas, os amigos dele oram por ele também, né? Então é tão bom saber que a gente está sendo um espelho e as pessoas estão orando pela gente também, né? Então aqui eu achei que foi uma junção que o Espírito Santo tem falado comigo já há algumas semanas sobre isso e chegou a hora de eu ministrar isso. Se o mundo está cheio de pedras, o cristão deve ser o guia que aponta para o caminho certo, que é Cristo. Jesus disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todos, a todas as pessoas. Em Marcos 16:15. Esse deve ser o nosso objetivo. É claro que vamos ter falhas, mas em Cristo. Mas em Cristo vamos nos aperfeiçoar a cada dia. Filipenses 1:6. Aqui aqui o Jesus está nos ensinando, né, como a gente, né, a caminhar com Ele e que a gente, em vez de ser uma pedra de tropeço, né, que aqui logo no início ele fala, né, no primeiro capítulo, em vez de a gente ser uma pedra de tropeço, a gente mostra o caminho, né, até Deus, até Jesus Cristo. E a conclusão de tudo isso, que está em Lucas 17, do 1 ao 2, é o alerta de Jesus em Lucas. É o chamado à responsabilidade espiritual. O mundo já oferece muitos motivos para as pessoas tropeçarem. O cristão não pode ser mais um. Em Cristo, aprendemos que, mesmo cercados de pedras, podemos ser construtores de pontes, ajudando os outros a andar no caminho da fé. Que nossas atitudes levem pessoas a conhecer aquele que jamais faz tropeçar, o próprio Cristo Jesus. Ele é o nosso professor, o nosso mestre, ele é tudo, né? Jesus, ele nos ensina sempre, né, que se a gente pecar uma vez, a gente tem que pedir perdão 7 vezes, que 7 vezes ele vai dar o perdão para a gente, né? Mas isso também depende que a gente tem que arrepender, né, do pecado, não seguir com ele. Então, o perdão, ele é que nos repreende em tudo, né? E aqui Jesus está nos ensinando que é um alerta, né? Que ele deixa aqui nesse capítulo, que na Bíblia que eu estava lendo, que eu sempre leio, tem também a Jesus cura 10 leprosos. É repleto, mas foi nessa parte que eu estava lendo, o Espírito Santo ministrou, né? Que a gente não tem que ser uma pedra de tropeço, a gente tem que ser a clareza, a luz, e através dos nossos atos, das nossas palavras, da nossa caminhada com Jesus, né? E que a gente seja mais a luz, né? E essa aqui é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Foi um pouquinho corrido, foi curto, mas foi com amor que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Amém, irmãs? Alguém quer comentar sobre a palavra?